Podem sentar. É com muita alegria que nós estamos nessa noite recebendo o pastor Bill. Chegou hoje pela manhã dos Estados Unidos. Ele esteve há 15 dias atrás em Manaus, voltou para os Estados Unidos, não pode viver sem a sua esposa, a nossa irmã Nancy, e ela também sem ele, e retornou hoje, chegou pela manhã às 7h20, aproximadamente, 7h30. Nosso irmão Jairo o buscou, e é com muita alegria, pastor Bill, que novamente nós recebemos o irmão aqui. Deus possa usá-lo mais uma vez aqui nesta igreja. Boa noite, amados. Eu não gostei. Boa noite, amados. Agora vocês vão responder assim. Boa noite, amado pastor Bill. Boa noite, amados irmãos. Muito bem. Agora eu sinto-me em casa. É gostoso estar na família de Deus, né? Como é gostoso de estar com vocês novamente depois de uma semana. 2 semanas passadas eu estava em Manaus. E eu volto para lá novamente dia 29. Depois São Paulo novamente, Fortaleza, São Paulo, Portugal. Deus tem me dado saúde para viajar e uma boa palavra para falar. Hoje à noite eu quero falar sobre aquilo que se chama o chamado para o discipulado. Agora, quando digo isso, o que eu penso muitas vezes que tem muito crente por aí que não participam em discipulado. E se você não é discípulo ou não é discipulador, você é maior vergonha para Deus. Nós sabemos cantar no louvores a Ele hoje à noite. Nós sabemos nos colocado diante dEle hoje à noite. Mas se eu faço essa pergunta, você tem respondido o chamado do discipulado? Não é uma opção, é uma ordem de Deus. Deus deseja que cada um seja o discípulo de Cristo Jesus. Há muitos anos que eu me entreguei para Jesus. 51 anos de ministério, fazendo sempre discipulado. Então, eu digo a você hoje à noite o que dá maior prazer para a minha própria vida e ver os discípulos de Cristo Jesus em diversos lugares no mundo hoje, devido ao fato que Deus permitiu que eu participasse no discipulado deles. Então, hoje nós estamos vendo aqui um jugo. Talvez você fique pensando, mas essa pregação hoje à noite, o chamado para o discipulado, que o jugo tem a ver com isso aí? Eu quero abordar justamente hoje à noite o que eu digo, o tema da nossa mensagem. Tirei da palavra de Deus, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim. Então são 2 coisas aqui interessantes. Primeiramente, eu preciso agir. Eu preciso agir de tal maneira que eu seja submisso à pessoa de Deus, submisso ao Criador, submisso à pessoa de Cristo Jesus. Mas não somente submisso, obediente a Ele, eu preciso aprender dele. Então, o discipulado, ele coloca para nós diversos pensamentos sobre isso aí. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero falar para você o seguinte, que hoje à noite nós vamos tratar 3 partes. Venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Isso fala sobre relacionamento com Ele. Todo mundo gosta desse trecho bíblico. Todo mundo gosta de abraçar esse trecho bíblico. Todo mundo acha que esse versículo talvez seja um dos mais bonitos na palavra de Deus. Venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Mas isso significa aceitar um convite dele. Esse convite fornece para você relacionamento. O trecho que segue fala o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo. Isso significa
erro aqui, né? Parceria. Quase pisei na bola aí. Parceria. Então, isso significa que eu sou associado com Ele. Eu sou parte dele. Então, nós vamos abordar hoje à noite justamente sobre esse assunto. E, por fim, aprendam de mim, pois sou manso, humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para suas almas, que significa justamente o discipulado. O discipulado. Então, hoje à noite, nós estamos abordando nosso relacionamento com Ele, tanto como nossa parceria com a pessoa dele e o convite para o discipulado. Mas para entender isso, aí nós entendemos que no Antigo Testamento foi colocado 10 mandamentos. Esses mandamentos não tem homem nenhum que pode cumprir. Somente a pessoa de Cristo que cumpriu esses 10 mandamentos. Mas ao mesmo tempo que nós colocamos 10 mandamentos diante de nós, através da palavra de Deus, nós entendemos que isso nos acusa que nós somos pecadores. Então, ao mesmo tempo, quando eu penso nisso aí, Jesus havia abordado o assunto sobre os fariseus. Os fariseus, eles haviam colocado sobre os ombros dos homens esse peso de 10 mandamentos. Além disso, veja o que ele fala, o próprio Jesus. Os fariseus atatam fardos pesados, os colocam sobre os ombros dos homens. Ou seja, o jugo de escravidão. Isso condena o homem. Isso mostra como que ele é diante de Deus. Agora, além disso, os fariseus, por sua vez, haviam colocado 613 regras, ou seja, mandamentos deles, para cumprir. E os fariseus eram as pessoas que eram os líderes de Israel. E não somente que eles cobravam pelos 10 mandamentos, sabendo muito bem que o homem não pode cumprir, mas eles achavam que eles podiam cumprir. Mas o que aconteceu foi o seguinte, que enquanto eles estão pensando sobre isso, eles haviam colocado 613 regras que o homem tem que obedecer. Agora imagina, eu duvido que até eles podiam citar todos os mandamentos que eles haviam colocado. Então você percebe que quando Jesus havia colocado esse assunto de jugo, ele estava diante da pessoa de Deus, o seu Pai, pensando dessa forma, eu preciso dar livro para esses homens. Porque os fariseus haviam colocado não somente os 10 mandamentos, mas mais os 613 regras deles sobre os ombros desses homens. Agora, veja o que nós podemos aprender. Jesus havia dito, tomem sobre vocês o meu jugo. Mateus 11, 29. Libertado do jugo de escravidão. Então, o próprio Jesus, ele deu alívio. Ele libertou os homens daquele peso. Ou seja, ele havia dito, o meu jugo é suave e leve. Nessa altura, todo homem fica com a alegria no seu coração pensando dessa forma. Sabendo que o que acontece, que o homem não pode cumprir justamente os mandamentos de Deus, mas ao mesmo tempo o que ele podia fazer? Ele podia passar para eles dizendo o seguinte, o meu jugo é suave e leve. Então o homem pensa assim, bem, é suave e leve, então deve ser fácil para pegar o jugo de Jesus, porque é suave e leve. Não fala assim. Então, todo homem, ele gosta desse trecho bíblico, porque ele quer algo suave e leve. Mas o que ele não entende, para receber esse descanso, esse jugo, requer algo do homem, não para ele conseguir a sua salvação, mas para ele mesmo poder
sustentar, ou seja, suportar o jugo que foi colocado sobre a pessoa dele, confiando na pessoa de Cristo Jesus. Notem comigo o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo. Ele coloca então nesse ponto de vista aqui. Foi então porque agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. Isso foi justamente durante o tempo que a igreja estava sendo fundada de tal maneira que era durante os primeiros 30 anos da igreja primitiva, onde houve problema entre judeus e gentios. Os judeus estavam cobrando os gentios, e os judeus estavam dizendo que vocês precisam obedecer às nossas regras, como nós, judeus crentes, obedecem também às regras. Então, Tiago, por sua vez, se colocou diante de todos, dizendo justamente o seguinte. Veja como ele fala aqui nesse trecho. Foi então, porque agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. Ou seja, aquele jugo de escravidão. Jesus, colocando diante deles, meu jugo é suave e leve. Agora, voltando, vamos abordar algo a mais sobre isso aí no caso do apóstolo Paulo. Ele havia colocado justamente na carta dele às Gálatas, dizendo o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes. Não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, nós temos diante de nós o que Deus coloca na pessoa de Paulo, nos comunicando que nós temos sido libertados desse jugo de escravidão. Agora, isso não significa que nós podemos fazer o que nós queremos. O que nós devemos entender que Jesus nos libertou, mas ao mesmo tempo nós temos uma obrigação em tomar sobre a nossa pessoa o próprio jugo de Cristo Jesus. Nós fomos libertados do jugo de escravidão, ou seja, Jesus dizendo, meu jugo é suave e leve. Está vendo o contraste entre os dois? Um jugo de escravidão, outra um jugo leve, suave, que Jesus coloca diante de nós. Agora, enquanto pensamos nisto, veja que Paulo também aborda de outra maneira na sua carta aos Romanos, dizendo, porque o fim da lei é Cristo, para justificação de todo o que nele crê, ou seja, o que crê. O que isso significa para nós? Primeiramente, Jesus cumpriu a lei. Então, nós, para ser justificados diante dele, nós necessitamos o quê? Tomar sobre nós o jugo dele. Agora, esse jugo dele é suave, leve. Mas percebem que ele nos convida, mas ao mesmo tempo que há um convite, ele nos cobra em tomar sobre a nossa pessoa o jugo dele. Mas por que será? Porque ele cumpriu a lei. Por esse motivo, nós entendemos que não existe nenhuma pessoa aqui nessa igreja hoje à noite que será condenado nunca diante de Deus, porque Jesus levou sobre si a nossa condenação. Ele fez com que você pudesse ter liberdade na sua vida. Então, você é uma pessoa convertida, mas ao mesmo tempo nós devemos entender que isso significa que eu tenho obrigação diante de Deus. Porque o fim da lei é Cristo. E isso fornece para nós a própria justificação diante de Deus. Cristo nos libertou
Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente o jugo de escravidão. Ajudando diversas cartas de Paulo, nós podemos compreender melhor aquilo que Jesus havia falado. O que ele falou foi bem claro, foi bem certo, foi bem correto. Mas, ao mesmo tempo, as escrituras, ou seja, as epístolas, facilitam a explicação dos 4 evangelhos. Agora, pensando assim, nós devemos entender que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Agora, o que eu acho interessante essa foto aqui? Você percebe que nós temos 2 bois aqui. Um é maior do que o outro, está percebendo isso aí? Agora, quando eu estava no interior do nosso querido Brasil, na década de 80, 70, eu havia visto diversas vezes bois desse jeito. Sempre tinha um pouco maior do que o outro. Agora, o que isso simboliza para nós é o seguinte: alguém tem que ser ensinado. Porque quando o boi mais novo coloca o pescoço no jugo do outro boi, o que acontece? Ele começa querendo retirar. Ele não está suportando esse peso. Ele fica brigando, lutando. Mas logo mais ele nota que os 2 estão andando juntos. Dá descanso para ele. E nessa altura, os 2 estão andando juntos. Isso significa para nós, para isso acontecer em nossa vida, a primeira coisa, nós necessitamos submissão na nossa vida. Submissão quer dizer que eu vou me colocar debaixo de uma missão que Deus colocou para mim. Ao mesmo tempo, significa obediência. E quando você toma o jugo de Cristo sobre a sua pessoa, que é suave e leve, significa submissão e obediência. E ao mesmo tempo, ele tem autoridade sobre a nossa pessoa. E não somente autoridade, mas ao mesmo tempo fornece para nós um relacionamento junto com a pessoa de Cristo, sabendo que ele está carregando o peso. Mas ao mesmo tempo, eu estou ao lado dele. E se chama parceria. Ou seja, nós estamos trabalhando juntos no mesmo serviço. Agora, isso passa para o quê? O discipulado. Então, essa foto hoje à noite simboliza para nós 3 coisas. Relacionamento com ele, devido à submissão e obediência da minha parte, me submetendo à autoridade dele. E ao mesmo tempo fornece para mim o fato que eu participo na parceria com ele. E isso então facilita para eu entrar no discipulado com a pessoa de Deus. Agora, vamos ver isso novamente, de certa forma, vendo justamente o tema da nossa mensagem hoje à noite. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim. Veja o trecho bíblico que nós estamos tratando novamente. Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Que simboliza para nós relacionamento com Deus. Eu tenho uma pergunta. Como que é seu relacionamento com Deus? Que horas você levantou hoje? Qual foi a sua conversa com Ele? Qual foi a conversa dele com você? Como foi a explicação dele para você pela palavra de Deus? Então, notem, para isso acontecer, nós temos que aceitar o convite dele. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, parceria. Então, notem que eu preciso participar como alguém associado com Cristo, unido a Ele. E pensando assim, então, leva para o discipulado. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. O primeiro passo, relacionamento com Ele. Justamente o que nós queremos abordar nesse momento.
Isso significa encontro com Cristo, que é um relacionamento com Ele. Agora, possivelmente, eu não conheço o seu coração, mas possivelmente todo mundo aqui já tem um relacionamento com Ele. Ou seja, relacionamento com Jesus, encontro com Ele, onde você foi convertido, onde você entendeu que Jesus levou sobre si a sua condenação, onde você entendeu que você não é bom, que você não tem justiça própria, que você nem como agradar a Deus sem tomar sobre si o jugo dele. Agora, isso também significa não somente o relacionamento, mas conhecimento. Conhecimento da parte de Deus na sua própria vida. Tem pessoas que sabem sobre Jesus. Quando me converti, antes eu sempre pensava que eu era cristão. Eu não era judeu, nem muçulmano. Então eu cheguei à conclusão, eu sou cristão. Eu sou cristão porque eu fui criado num país cristão. Então não devo ser cristão, não é isso mesmo? Só que eu sabia sobre Deus, não conhecia Ele. Então, com mais tempo, mais para frente, eu entendi uma diferença entre conhecer e saber. Eu conheço Jesus, mas antes eu sabia alguma coisa sobre Ele. Agora, para você poder entender melhor isso aí, se eu perguntar a você hoje à noite, o que é a vida eterna? A maioria diria assim, a vida eterna significa que um dia eu vou chegar junto a Deus. Um dia eu estarei no céu com Ele. Um dia eu posso abraçar a pessoa de Deus verdadeiramente. Mas Jesus havia dito de outra forma. Veja que ele fala, esta é a vida eterna, que te conhecem, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Então, notem que essa palavra conhecer é a chave sobre relacionamento. Por exemplo, alguns hoje à noite me conhecem do ano retrasado. Então, eles me conhecem. Tem outros aqui que talvez alguém havia falado algo para vocês sobre minha pessoa, mas você não me conhecia. Você não tinha conhecimento comigo, mas você sabia algo sobre pastor Bill. Mas hoje à noite, você pode sair daqui hoje à noite dizendo, eu conheço ele. Ele foi em nossa igreja. Eu vi ele utilizando o PowerPoint. Eu vi ele falando sobre o jugo de Cristo Jesus. Eu ouvi ele dizendo que Jesus havia dito que meu jugo é suave e leve. Ele falou sobre relacionamento. Ele falou sobre parceria. Ele falou sobre discipulado. Você me conhece. Agora, seu pastor, ele me conhece mais. Porque já 4, 5, 6 vezes eu tenho tido conversa com ele. Tanto aqui na igreja dele, como na casa dele, como no carro dele, também em outros locais no Brasil, nós temos um conhecimento maior. Devido ao fato que ele me conhece. Deu para entender? Então, Jesus está dizendo para nós hoje à noite, sabendo sobre ele não basta. A vida eterna é conhecer. Ou seja, conhecer é igual a relacionamento. Nós podemos então pensar dessa forma. Encontro com Cristo significa comunhão. Comunhão, nós temos justamente uma participação com Ele mais profundo. Devido que nós temos comunhão com Ele. Então, quando a própria palavra fala, essa é a vida eterna que te conhece, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste, isso significa não somente relacionamento, mas comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, tem outro significado. O encontro com Cristo
significa intimidade. Seu pastor, ele conhece algumas coisas minhas no meu íntimo. Porque nós temos uma intimidade. Não somente que a gente tem relacionamento com ele. Não somente que eu tenho comunhão com ele. Mas nós temos justamente uma intimidade. Onde eu posso me abrir diante dele. Onde ele pode se abrir diante de mim. Irmãos, a salvação, ou seja, a vida eterna, não é saber sobre Jesus, é conhecer, conversar, ter comunhão com ele, intimidade com ele. Nós estamos com um problema aqui na sua igreja, deve ser um problema do irmão aí, não sei, mas vamos corrigir isso logo, né? Muito bem, encontro com Cristo significa intimidade. Essa é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste, ou seja, conhecer significa intimidade. Agora, voltando para o trecho bíblico que nós havíamos abordado desde o início. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso, falando sobre o que? Relacionamento. Onde nós conhecemos a pessoa dele, onde nós estamos com intimidade dele, onde nós temos justamente comunhão com ele. Mas agora vamos pensar um passo a mais. Tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, parceria. E parceria tem um significado muito importante para nós aqui. Significa unir-se com Cristo. A minha pergunta hoje à noite, você é unido a Ele? Não somente na sua posição com Ele, mas na prática. Onde você está andando lá, no seu serviço, na escola, onde você estuda, na sua vizinhança, o pessoal percebe que você está unido a Ele. Eles percebem que você está realmente sendo conformado à imagem dele dia a dia, devido ao fato que você é unido a ele. Então, parceria significa unir-se com a pessoa de Cristo. Vamos ver um trecho bíblico que facilita entender. Jesus diante de teu Pai, dizendo o seguinte: rogo também por aqueles que crerão, ou seja, nós, em mim, por meio da mensagem deles. Quem é deles? Os 12 discípulos. E aqueles, quais são os aqueles? Nós. Veja que ele está fazendo uma oração sobre algo importante quando se fala de parceria. Veja o que ele fala. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam o que? Um Pai como tu estás em mim e eu em ti. Pergunto para nós hoje à noite. Você está experimentando unidade com Deus? Agora, nós entendemos, uma vez convertido, nós somos um com Ele. Mas na prática, nós somos unidos a Ele mesmo? Nós estamos participando mesmo na parceria com Ele mesmo? Veja algo mais sobre isso aí. Conjugar-se com Cristo. Agora, por que se fala conjugar-se com Cristo? O que isso tem a ver com parceria? Eu e a minha esposa já havia comemorado 60 anos de casados. Eu me conjuguei com ela e ela comigo. Agora, a própria palavra nos fala que a igreja é a noiva de Cristo. Ou seja, quando se fala de parceria, está falando em conjugar-se com a pessoa de Cristo Jesus na prática. Veja o que Paulo fala sobre esse assunto. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Daí ele fala, eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem ou noiva pura diante de Deus. Então, notem comigo, o que significa parceria? Unir-se com Ele. Não somente sendo unido com Ele,
Mas notem que nós conjugamos com Ele. Ou seja, eu faço parte da noiva de Cristo. Então, isso nos facilita entender o que significa aquele jugo que Ele oferece para nós. Agora, outra palavra que facilita, inserir-se com Cristo. Agora, o melhor trecho bíblico para abordar isso aí, quando Jesus fala, eu sou a videira e vós sois ramos. Veja que ele fala aqui, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Depois ele fala, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O que nós temos abordado até aqui? Nós temos abordado o fato que ele fez convite. Venha a mim. E ele fala, esse convite é um convite de relacionamento. E ele fala também, tome sobre vocês o meu jugo. Isso significa parceria. Agora, o que nós faltamos ainda, e a sua parte de atividade, onde você se torna ativo diante da pessoa de Deus. Isso se chama discipulado. Vamos demorar um pouquinho sobre esse assunto, devido ao fato que durante a semana toda eu vou abordar o assunto de discipulado aqui na igreja, segunda a sexta e sábado à tarde e à noite. Presta atenção. Nós abordamos, aprendem de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para suas almas. Isso significa discipulado. Agora, eu faço uma pergunta para vocês hoje à noite. Uma pequena. Você está experimentando descanso na sua vida? Você está experimentando na sua vida tranquilidade? Possivelmente, quando você falta tranquilidade, descanso, possivelmente porque você não havia obedecido a Deus em aprender com Ele, apesar de pessoas, apesar de circunstâncias, apesar dos seus sentimentos. Muitas vezes a gente tem falta de descanso devido ao fato que nós estamos voltados mais para a nossa situação, nossas emoções e as outras pessoas ao nosso redor. Enquanto Deus está falando para nós sobre o discipulado, no sentido de aprender. Então, Mateus 28:19, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Esse verbo vão significa enquanto você está indo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que significa evangelismo. Evangelismo e depois ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Isso então, ensinando-os ou instruindo-os a obedecer através de treinamento. Então, isso faz parte do discipulado. Agora, vamos abordar alguns pensamentos. Indo significa que nós estamos no campo missionário. Eu saio da minha casa, sábado de manhã, às 9 horas. Cheguei aqui 7h50 da manhã, hoje, no aeroporto. Eu não vim para o campo missionário. Eu estava no campo lá. Eu estou numa outra parte do campo missionário. Ou seja, onde você estiver, enquanto você está indo, onde você estiver, é para você fazer discípulos de todas as nações. Isso seria em sua casa, no seu serviço, na escola, no mercado, ou no shopping, no estacionamento fora do shopping, na sua própria viagem, nas suas férias, onde você estiver. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, ou seja, enquanto você está indo, é para fazer discípulos. Mas onde nós vamos começar? Evangelismo.
Desde lá para cá, ou seja, de sábado de manhã às 9 horas até hoje à noite, eu havia tido o privilégio de participar em evangelismo de 6 pessoas vindo para cá. Ontem à tarde, eu estava ao lado de um senhor e ele havia me falado que ele é de Irã. Ele me falou que ele é muçulmano. Então eu falei com ele, então vamos fazer um contraste entre o que eu creio e o que você crê. Então nós tivemos 2 horas e 28 minutos de conversa sobre a crença dele e a minha crença. Foi interessante como ele prestou atenção daquilo que eu estava dizendo para ele. Ao mesmo tempo, eu aprendi algo sobre o jugo de escravidão está sobre os ombros dos muçulmanos. Então, eu havia participado no campo missionário, no avião, da minha cidade até Miami. Deu para entender isso aí? Ontem à noite, eu entrei no outro avião, vindo para cá. Tinha uma menina, chama-se Raquel. E Raquel estava ao meu lado. Ela era mais ou menos a altura daquela menina lá, bem baixinha, como ela. E ela começou a conversar comigo. E logo mais nós entramos no assunto da palavra de Deus. Porque ela queria saber por que o Senhor está indo para Belo Horizonte. E eu falei para ela que eu sou homem com resposta para tudo. Mas como você tem resposta para tudo? Qualquer coisa que você quer saber da Bíblia, eu posso falar para você. Deu para entender, gente? Nós estamos sempre no campo missionário. Não é simplesmente para o pastor, diácono, presbítero, professor da escola dominical, missionário. É para todos nós. A pergunta é, quem você está discipulando? Quem está discipulando você? Veja outra parte. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde nós estamos tratando claramente evangelismo. Agora, esse evangelismo significa 3 coisas fáceis para você entender. Você deve ser testemunho visível. Isso significa seu comportamento. Quando eu cheguei lá no hotel, tinha 2 jovens lá que estavam me lembrando do ano passado. E um deles falou para o outro, olha, ele é muito simpático. Irmãos, eu sou simpático devido ao fato que eu conheço alguém mais simpático do que eu, a pessoa de Deus. Mas veja, sem falar palavra alguma para eles já estão percebendo algo sobre a minha própria vida. Então, testemunho visível, onde você não abriu a boca, porém, o seu comportamento falou algo. Ou seja, 1 João 2:3. E nisso sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. E se eu digo para você, eu conheço a Deus, e não guardo os seus mandamentos, eu sou mentiroso, de acordo com a palavra de Deus. Mas se eu digo para você, eu conheço a Deus, então justamente o meu comportamento vai manifestar que eu estou andando de uma forma diferente do que outra pessoa. Ou seja, testemunho visível. Aquele que afirma que permanece nele, veja, deve andar como ele andou. Pergunta. Você pode falar isso sobre você hoje à noite? Não digo que você é perfeito, nem sou perfeito, nem sou pastor. Mas eu sou constante. Andando com meu Deus de tal maneira que pessoal onde eu moro, todo mundo sabe que eu sou cristão. Quando estou no mercado, todo mundo sabe lá que o Bill deve ser uma pessoa diferente pelo comportamento dele. Deu para entender isso aí? Agora a pergunta sobre você. Seu comportamento fala que você anda como ele andou? Veja outra coisa aqui. Jesus havia dito, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, ou seja, comportamento. Glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Tem outra parte aqui, testemunho verbal. Agora, testemunho verbal significa sua conversa. Não estou dizendo que você está
pregando, só sua conversa, veja que ele fala. O seu falar seja sempre agradável. E você, sempre agradável? Irmãos, o que eu estou dizendo é que nós devemos ser constantes em nossa conversa, para que a nossa conversa seja realmente agradável. Agora, veja que ele fala, o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, seja testemunho verbal. Testemunho vital, o que significa isso? Isso significa compartilhando a palavra. Ou seja, a palavra que sai da minha boca, Deus, ela não voltará para mim vazia. Porém, mas fará o que desejo, atingirá propósitos para o qual enviei. A própria palavra fala que um homem só converte através de ouvir a palavra de Deus. Agora, notem outra coisa aqui importante. Ensinando. Ensinando significa ensinando outros o que aprendemos. O que você está aprendendo hoje à noite? É para você ensinar uma outra pessoa o que você aprendeu durante esta noite. Veja novamente nosso desafio, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Ensinando significa instruindo. Instruindo ajuda no sentido de treinar. Treinando o quê? Outros a obedecer. Voltando para Mateus 28, 19 e 20, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Ou treinando, instruindo. Que nós havíamos abordado hoje à noite, veja bem. Venha a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Relacionamento com Ele. Tomem sobre vocês o meu jugo, que isso significa parceria. E depois, aprendam de mim, pois sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Discipulado. Agora, essa semana, vai acontecer algo aqui importante. Conforme aquilo que o pastor me falou, alguns de vocês já haviam feito inscrição. Levante sua mão se você já fez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pastor, 11. E você? Fez inscrição? Você quer fazer pessoalmente comigo? Eu posso até acertar com você. E também com você. Irmãos, eu estou aqui para ajudar. Certa vez, no mês passado, eu tenho que falar isso para você, para entender. Para você pensar assim, puxa, ele está chamando a atenção à minha pessoa. Quando estava em Manaus, eu fui convidado a pregar na igreja batista de Dom Pedro, em Dom Pedro, lá em Manaus. E todo ano eles me convidam. E a última vez que eu fui lá, tinha 10 pessoas da igreja e 90 de outras igrejas. E eu pensei, puxa, vocês me convidaram. Uma igreja de 300 pessoas e somente 10 vêm. Que vergonha isso. A igreja me convida, 300 pessoas, só 10 pessoas aparecem. Eu pensei, mas isso deve dar uma vergonha muito grande para o pastor. Naquela noite, depois da pregação, 60 pessoas fizeram inscrição naquela noite, e no outro dia, durante a semana toda, estava comigo. A minha pergunta para você hoje à noite, nós vamos ter um curso aqui durante a semana toda, chama-se autoconfrontação. E essa autoconfrontação facilita você fazer 4 coisas importantes. Alguém aqui não tem problemas? Existe alguém sem problema aqui? Todo mundo tem problema, não é isso mesmo? Agora, minha pergunta, você está sabendo o seu problema, conhecendo o seu problema da perspectiva bíblica ou da sua perspectiva? Durante essa semana, eu vou utilizar a palavra de Deus para você poder ver a perspectiva dele, do seu problema. Não do problema do pastor, do presbítero, diácono,
professor, mas a perspectiva de Deus. A segunda coisa que eu vou ensinar vocês durante a semana toda, tem solução para o seu problema, sabia? Solução. Isso fornece para você o quê? Isso fornece para você esperança bíblica. Então você tem problema, tem que ver a perspectiva de Deus, e devemos entender que Deus, da perspectiva dele, ele tem uma solução para o seu problema, chama-se o quê? Esperança bíblica. Agora, a terceira coisa que eu vou ensinar você é sobre mudança bíblica na sua vida. Ou seja, a mudança bíblica, como eu devo pensar, como eu devo falar, como eu devo me comportar. Veja, por esse motivo, hoje à noite nós havíamos abordado, tomai sobre si meu jugo, leve, suave. Aprendam comigo. Por último, você vai entender como fazer um plano para você poder vencer seu problema de uma perspectiva bíblica. Então, sendo que você não levantou a sua mão, então creio que todos têm problema. Tem ou não tem? Você quer solução? Você quer uma esperança? Você quer saber como mudar seu modo de pensar, agir e falar? Você deseja preparar um plano para que você possa ter um plano diário. Um plano diário onde você puder ser mais constante com Deus. Perfeito não, constante. Perfeito não, constante. E depois, você precisa ter um plano de tentação. Alguém aqui nunca foi tentado? Todo mundo, né? Não é bom ter um plano de tentação? Como você vai agir no momento que você está sendo tentado no pensar, no falar, no agir? Durante a semana toda noite, eu fico trabalhando, você fica sentado. Não é coisa boa, né? Eu estou fazendo trabalho enquanto você fica sentado. Para eu ficar aqui durante a semana toda, requer muito mais de mim do que você. Então, eu quero convidar você para participar durante essa semana. Inclusive, eles colocaram outra tarefa para mim. Eu preciso dar algumas aulas também no seminário durante a parte da manhã. E à noite eu estarei aqui. E, se não me engano, vai haver alguns alunos do seminário aqui durante a noite. Não seria bom você receber eles, dizendo que sejam bem-vindos em nossa igreja. Está gostoso de ter vocês aqui conosco. Eu sou muito satisfeito que o seu pastor nos convidou para participar. Agora, se tivesse somente 10 pessoas, vergonha! Gente, olhando para vocês hoje à noite, deve ver pelo menos 50 de vocês aqui durante a semana toda, não é isso mesmo? Amém ou não? Opa! Ah, ok. Ele explicou melhor, então vamos explicar. Quantos vão participar? Ah, muito bem. Quem não vai participar? Vergonha, vergonha. Participa, participa. Agora, mais uma vez, eu quero terminar aqui. Agora, isso é um grande desafio. Eu vou terminar com esse trecho. Portanto, façam discípulos de todas as nações. Isso significa onde você estiver, você deve fazer discípulos. Segundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que isso significa evangelismo. E depois, ensinando-os a obedecer tudo quanto eu lhes ordenei. Que isso significa? Ensinando, instruindo, ou seja, treinando a obedecer. Muito bem. Eu quero agradecer vocês novamente hoje à noite pelo privilégio de estar aqui com vocês. Eu vou entregar a palavra juntamente para o pastor. Chamar os presbíteros para a gente passar para o momento da ceia.